Olá, quarto ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Vamos dar início a mais um dia de aula, hoje com aula de História. Qual o assunto? A chegada dos portugueses ao Brasil. Vamos falar um pouquinho, como foi essa chegada dos portugueses ao Brasil. Então, no mês de março de 1500, saiu 13 caravelas de Portugal, Lisboa, com várias pessoas a bordo, porém comandada pelo comandante, Pedro Álvares Cabral. Mas nessas esquadras vinham outros homens também, soldados, marinheiros, em torno de 1.500 homens mais ou menos. Esse pessoal vinha fugidos, vamos dizer assim, de lá porque cometeram alguns crimes e precisavam sair do seu local de origem. Então, Pedro Álvares Cabral, dia 22 de abril de 1500, avistou o primeiro monte, E esse monte era aqui no Brasil. Ele chamou de Monte Pascoal porque estava relacionado à Páscoa, Estava no período da Páscoa, então como ele avistou o monte, ele resolveu chamar de Monte Pascoal. E 2 dias depois ancorou em Porto Seguro, na Bahia, que hoje em dia se chama Bahia Cabralha, no estado da Bahia, mas no caso em Salvador, mais ou menos. Então, quando eles chegaram aqui, como em Portugal o pessoal é católico, e também como nessas esquadras vinha freis, no caso sacerdotes, dia 26 de abril celebraram a primeira missa no Brasil. E após eles conhecerem um pouco da terra, dia 2 de maio, após eles já ter conhecido um pouco da terra, eles resolveram seguir viagem. Por quê? Tia não falou lá no início. Porque, na verdade, eles estavam indo para as Índias, E não aqui para o Brasil. Eles estavam indo para as Índias, fazendo contorno pelo continente africano e se desviaram da rota, terminaram chegando aqui no Brasil. Sim, e como eles chamaram esses habitantes, que já existiam aqui? Chamaram de índios. Por que eles chamaram de índios? Porque eles pensavam ter chegado às Índias, onde eles iam, pegar as especiarias. Então, eles chamaram os primeiros habitantes de índios, Celebraram a primeira missa, no caso, no dia 26 de abril. No dia 2 de maio, após ser celebrada a segunda missa aqui no Brasil, eles resolveram seguir viagem, E nesse período aí também, eles deram um nome, no caso, como eles chegaram aqui, deram o nome de Monte Pascoal, Mas, quando eles chegaram e conheceram um pouco, eles resolveram chamar de Ilha de Vera Cruz. Então, eles seguiram a viagem, como eu já falei para vocês, e passando alguns dias, eles perceberam que não era apenas uma ilha, e sim uma grande terra. Essa terra, eles resolveram chamar de Terra de Vera Cruz. Então, observe, primeiro nome, Ilha de Vera Cruz, depois Terra de Santa Cruz. Mas, para os primeiros habitantes que já viviam aqui, no caso os índios, eles chamavam, no caso os índios chamavam essas terras de Terra das Palmeiras, que em tupi chama-se o quê? Pindorama, A tradução é Pindorama. Então, era como eles chamavam aqui. Nesse período também, já alguns anos depois, no caso em 1527, eles começaram a extração do pau-brasil. O pau-brasil era uma madeira muito boa que eles levavam para a Europa, Então, como era esse pau-brasil? Era uma madeira de tintura forte, de cor de brasa, geralmente, e servia para diversas coisas. Então, por isso que eles fizeram a extração desse produto. E aqui tinha bastante na época, hoje em dia praticamente não tem, Acho que conta-se o pau-brasil que tem aqui no nosso país. Sim, tia vai passar para vocês um videozinho falando sobre o Tratado de Tordesilhas, que também está dentro desse assunto, e vamos confeccionar uma caravela. Como assim uma caravela? Porque era a forma de transporte, era o meio de transporte da época. Eles viajavam através de caravelas, Inclusive, tia disse o que lá no início da aula? Partiu de Portugal 13 caravelas. Então, vamos construir uma, Assistam um vídeo também que tia vai passar sobre o Tratado de Tordesilhas e, em seguida, resolvam um exercício da página 70 e 71.
ok? Aguardo vocês. Mandem fotos das atividades e também confeccionando a caravela. Beijo! O que foi o Tratado de Tordesilhas? Logo após a chegada de Cristóvão Colombo à América, em 1492, a corte espanhola começou a se preocupar em proteger legalmente as terras descobertas na América. O rei espanhol procurou o Papa Alexandre VI, que através da bula intercoetera estabeleceu a posse de todas as terras descobertas a 100 léguas a oeste de Cabo Verde, a Espanha. Através deste documento, Portugal ficaria sem a possibilidade de ter a posse de territórios na recém-descoberta América. O limite estabelecido também dificultaria as navegações portuguesas no Oceano Atlântico. Como Portugal, assim como a Espanha, era uma potência militar e econômica da época, para evitar conflitos, os espanhóis e portugueses resolveram abrir negociações para o estabelecimento de um novo tratado. Este deveria contemplar os interesses de ambos os reinos no tocante à descoberta, exploração e colonização das novas terras. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo firmado em 4 de junho de 1494 entre Portugal e Espanha. Ganhou este nome, pois foi assinado na cidade espanhola de Tordesilhas. De acordo com o Tratado de Tordesilhas, uma linha imaginária a 370 léguas de Cabo Verde serviria de referência para a divisão das terras entre Portugal e Espanha. As terras a oeste desta linha ficariam para a Espanha, enquanto as terras a leste eram de Portugal. O Tratado de Tordesilhas deixou de vigorar apenas em 1750, com a assinatura do Tratado de Madrid, onde as coroas portuguesas e espanholas estabeleceram novos limites de divisão territorial para suas colônias na América do Sul. Este acordo visava colocar fim às disputas entre os dois países, já que o Tratado de Tordesilhas não havia sido respeitado por ambas as partes. Olha o que vamos preparar para a construção da nossa caravela. Tinta guache nas cores vermelha e verde, certo? Tesoura, um pedaço de folha de ofício para desenhar as cruzes que iremos colocar na caravela, 3 palitos de churrasco, mas pode ser também o palito de picolé, pincel e uma garrafa PET. Tia já pintou essa aqui para adiantar nosso trabalho. Vamos preparar a tinta para formar o marrom. Vejam só, tia já separou um pouquinho de tinta vermelha aqui. Vai colocar agora a verde. Iremos misturar para formar o marrom. Formamos a cor marrom, pode observar. Aí você pega a garrafa PET e pinta, como tia Valéria fez, tá certo? Vou aproveitar para retocar esse pouquinho que ficou aqui. Ok? Pinta toda a garrafa PET. Pode ser a garrafa de 2 litros ou de 1 litro, a que você tiver em casa, ok? Pronto, já pintamos a garrafa, né? Agora vamos recortar as cruzes para colocar nos palitos, para formar a caravela. Agora, iremos colar nossas bandeirinhas da caravela. Lembrando, deixa essa parte da ponta para baixo, tá? Ou melhor, é melhor cortar, certo? Tira para que vocês não se machuquem futuramente na hora de brincar. Vamos colar a bandeira. Pode ser tamanhos diferentes, certo? Para ficar melhor na caravela. Deixa secar por um tempinho. Lembrando, corta a ponta. Coloca para secar. Pronto, pessoal, agora vamos furar uma parte da garrafa para colocar as bandeiras. Veja só, para que fique melhor para furar, você tem que tirar a tampa, certo? Tirar a tampa
Aperta a garrafa um pouco, ó, a tia já furou a primeira aqui pra ficar com base. Aperta um pouco e corta nesta posição. Vai ficar um buraco bem pequenininho. Aperta novamente, dá outro pequeno furo. Agora tampa e posiciona as bandeiras. Está pronta a nossa caravela. Lembrando, pessoal, a caravela é apenas para uma pequena demonstração, tá? Não é que ela vai flutuar na água, mas sim para você guardar de recordação, ok? Beijo!